Fala galera, aqui é Diego Oliveira do canal Anatomia das Artes Marciais. Hoje o tema do vídeo é o pai do Taekwondo do Brasil. Então se liga aí. Para eu te contar a história do pai do Taekwondo do Brasil, o grão-mestre Rojali Nono Dan de Taekwondo, eu vou usar aqui o livro do grão-mestre Viva Taekwondo, que é casca grossa, tá? Aqui tem a biografia dele aqui, a gente vai usar esse material para contar a história dele, ok? Bora lá. O grão-mestre Rojali foi discípulo do grão-mestre general Choi Hong-hee, sendo enviado para o Brasil, sendo um dos pioneiros do Taekwondo brasileiro, considerado até o pai do Taekwondo brasileiro. Ele chegou em 1932. Já em 2018, ele fundou a CBT Marcial, ou seja, a Confederação Brasileira de Taekwondo Marcial, para difundir a arte marcial do Taekwondo, que estava perdendo a essência devido à sua luta olímpica. E atualmente a CBT Marcial é presidida pelo grão-mestre Haroldo Martins. Porém, o grão-mestre Rojali segue como presidente benemérito e responsável pelas técnicas marciais da confederação. Mas a história desse grão-mestre vai muito além disso, tá? E aqui a gente vai citar alguns pontos interessantes sobre ela. O primeiro deles é que ele nasceu no 8 de abril de 1941 e, por coincidência, no mesmo dia do nascimento de Buda. Pouco tempo depois de vir ao mundo, ele ficou doente, tão doente que seus pais não registraram o nascimento dele no cartório. A mãe dele o havia explicado que eram muito pobres e não haviam medicamentos por perto. Então, os 2 primeiros anos do grão-mestre Rojali, ele ficou entre a vida e a morte, tá? Depois de se recuperar e se estabelecer, ele se iniciou nas artes marciais. O curioso é que ele começou no judô, no primeiro ano de ginásio, e gostava de praticar a luta, e isso desenvolveu ele a estudar um pouco mais e a ter mais e muitos treinamentos. Já no colegial, em outra cidade, ele passou a praticar boxe, porque gostava de brigas de rua, contudo as técnicas de judô não o ajudavam muito a lidar com as brigas de rua. Quando se deparou pela primeira vez com uma técnica de taekwondo, sendo por meio de um chute, tá? Que é o time Yopchagi, que é a famosa voadora, né? Ele ficou encantado e apaixonado. A distância e a velocidade e a potência do chute eram incríveis. Devido a isso, ele mudou então para a prática do Taekwondo em 56, aos 16 anos. Em 1956, aos 16 anos. Ainda se chamava Taekwondo, como o Dang Sun Do, o Gong Sun Do, Taekwondo e Tai Sudo. Então, é interessante a gente falar sobre isso porque muita gente tem a ideia de ignorar a vivência histórica de grão-mestres coreanos. E o grão-mestre Rojali, inclusive, cita isso aqui. Então é importante a gente citar isso. Tá? Ele começou a treinar em março na escola de Chundokwan, que é um dos Kwans, filial na cidade de Kwanju, a capital do estado de Jeonnam. Os primeiros mestres dele foram os irmãos Kim Yun-song e Kim Yun-yun. Eram ensinamentos muito rigorosos, segundo ele que ele diz. A cada 4 meses se realizava um exame de faixa. Um dos examinadores foi o grão-mestre Song.
ele era o presidente do Chundoquan, matriz. Mais tarde migrou para os Estados Unidos e ficou famoso por lá. Ou grão-mestre Yun Kun, que era o diretor da técnica geral da escola. Na época, somente com o treinamento de judô e boxe ele já estava muito bem preparado para as brigas de rua. Com o treinamento do taekwondo, ele completou as técnicas para qualquer tipo de embate. Depois de interromper os estudos, ele brigava todos os dias praticamente. Onde havia brigas, ele estava lá, sempre se destacando. Nunca teve medo e enfrentava tudo sem se importar com o número de inimigos ou armas. Na Coreia não havia armas de fogo, só para policiais e militares, mas usavam facas, espadas, ferramentas e bastões. Então ele pertencia a uma gangue que se chamava de Oke. E na cidade havia mais três poderosas gangues, que é o Kisera e o Mundum, além da dele. Sempre lutava com elas. Normalmente, devido à divisão de territórios, cada grupo controlava uma área e é fiscalizada cinemas, teatros, restaurantes, postos rodoviários e boates e calçados. Uma coisa interessante é que durante a biografia dele, o grão-mestre cita uma briga que ele enfrentou 30 homens de uma vez. Vamos ver isso direitinho. Ele ficou muito famoso por um dia depois de ter brigado com 30 homens. Logo a cidade inteira ficou falando dele como se fosse um herói. A graduação do grupo OK era 82, depois subiu para o número 21. Cada membro da gangue tinha sua graduação e que ia do número 1 até o 150. O chefe se chamava Sang-hee. E a nova posição que ele adquiriu, 21, foi de fato inédito, uma vez que for alcançado por um jovem de 18 anos. Até o número 50, 1/3 dos membros eram adultos, acima de 20 anos, com cabelos crescidos. Já a posição de 51 até 150 era formada por estudantes com cabelos raspados ou com menos de 23 anos, que iam até uniformizados. Tá? O único com cabelo raspado que pertencia aos adultos era o grão-mestre Rojali. Aqueles que estavam dos números inferiores do escudo era obrigatoriamente cada membro que deveria usar no peito. O escudo era a cara de um leão. Desde 1957, o leão foi o símbolo de sua vida. Daí, ele adotou o leão como sua marca registrada aqui quando montou a sua academia. Por isso que quando o grão-mestre Rojali tem a sua logo sempre é um leão. Ok? As brigas entre as gangues aconteciam em lugar e hora combinados, dificilmente atacavam-se de surpresa. Uma briga mais feia fazia com que todas as cidades ficassem assustadas. Certa vez ele participou de uma delas, no grupo da linha de frente, com o chefe Sang-hee, e cada gangue era formada por 100 homens, armados com pedras, facas, espadas e bastões. Em outras palavras, armas de corte e de impacto, e até arma improvisada, no caso pedra. Essa briga foi entregue entre o grupo OK e o Kisera. O mais difícil da luta era a distância mantida entre as gangues, entre 5 e 30 metros. Muitas pedras foram lançadas de um lado para o outro e sem direção alguma. Ele não conseguia identificar qual direção que as pedras estavam vindo. Quando foi ver, o chefe dele estava em sua frente, sendo atingido por uma pedra na cabeça e logo caiu. Não teve nem tempo para socorrê-lo. O grão-mestre correu para frente e entrou na multidão, chutando e socando em uma luta corpo a corpo. Que é bem interessante isso. Outra que ele cita aqui na sua biografia é uma briga que ele nunca se esqueceu, tá? E que teria se envolvido em muitos confrontos de amigos e parentes. E quando tinha seus 14 anos, estava no primeiro ano de ginásio, estudando em uma escola da cidade de Mokpo. Nas férias ele ia para na sua terra natal, uma vila chamada de Gungan-ri. E certo dia alguém o chamou avisando: Chuman, estão querendo bater em sua mãe.
ele levou um susto muito grande, tá? Chuman era gigante, tinha 35 anos e conhecido na vida como Superman, Super-Homem, porque carregava nas costas o dobro da quantidade de que os outros homens levavam, o equivalente a 150 quilos de saco de arroz. Mesmo assim, sabendo que não havia ninguém na casa do grão-mestre, ele correu para o local, uma oficina que fazia tratamento de arroz. E aí ele viu o tal do Chuman segurando o braço, tá, da sua mãe e batendo. E ele estava bêbado. E o grão-mestre então correu e gritou: "Pare, pare, rápido, senão eu mato você." O tal Chuman soltou a mão do grão-mestre, soltou a mãe do grão-mestre e partiu para cima dele, tá? E assim, olhou, partiu primeiramente, deu aquela olhada, depois ele saiu e voltou com uma foice, tá? Era uma questão de vida ou morte. Tudo ocorreu muito rápido, não havia tempo para correr, muito menos para pensar. Ainda mais com a mãe dele ali. Ele tinha muito medo, não sabia como agir naquela situação. Até aquela idade, o grão-mestre brigava apenas com seus amigos. Nunca havia tido uma experiência com, homem, com homens 3 vezes maiores que ele e com uma arma nas mãos. Ainda pior, bêbado. Observação: naquela época, ele praticava judô já tinha uns 5 meses, mais ou menos. Tá? Era o iniciante na luta. Então, ou seja, não ia fazer nada demais. Tá? Mas, como ele mesmo descreve aqui na obra dele, Viva Taekwondo, ele não sabe como, mas conseguiu empurrar sua mãe para longe e se esquivar para o outro lado. Então, quando o Chuman o seguiu e continuou o atacando, tentando cortá-lo, né? Ele aplicou um movimento quando o Chuman aplicou um movimento grande com a foice, o grão-mestre Rojali correu para trás, olhando bem para ele, mas o corpo não foi. Os pés não obedeceram e ficaram presos no mesmo lugar, de tanto medo dele e da arma. Tá? Os pés dele ficaram tão congelados no lugar. E é claro que ele caiu para trás, mas o espírito dele não desistiu. Ele continuou olhando fixo para o homem. Ele se lamentava por não ter me acertado. Como era alto para fazer outro golpe direcionado ao chão, eu estava deitado. Teria que abaixar muito o corpo. Enquanto ele se ajeitava, o grão-mestre olhou para as pernas do indivíduo que estava juntos com os pés dele. Naquela fase, a academia de judô treinava muito técnicas de rasteira para derrubar os adversários. O meu pé, segundo ele, estava com aquilo. Por isso, não pensei 2 vezes e com o pé direito fiz uma rasteira de dentro para fora, gritando com todas as forças, que o jogou o grandão no chão. Tá? Um curioso aqui também no grão-mestre Rojali, que teve um momento que em 59, que ele meio que fugiu da polícia, né? Os militares policiais começaram a combater as gangues e procurando todas. Os presos eram levados para um batalhão de reformatório, um regime muito rigoroso, pior que o sistema militar, em que se castigava e torturava como forma de renovar o homem, tá? E o pai dele era famoso e tinha muitos amigos na região. Então o policial avisou ao seu pai para o esconder em outro lugar. Interessante isso, né? Uma coisa que aqui ele também fala, tá? É o seu período que ele virou um monge. Ele foi um monge, tá? Haijin, né? E ele fala muito sobre o poder do mestre dele, tá? E ao retornar à sociedade, ele teve um momento muito importante na sua vida, tá? Mas basicamente a gente pôde perceber que o grão-mestre Rojali tem uma vivência muito forte com experiência prática, tá?
E como ele cita aqui, ó, apesar de nunca ter estudado, né, o meu pai era melhor do que eu. Segundo ele fala, que o pai dele era autodidata. Ele se formou, o grão-mestre formou na faculdade, implantou o taekwondo no Brasil em 71, quando ainda não havia esse esporte no nosso país. Inclusive, ele cita dessa forma aqui no livro dele, na biografia. Fiz muito trabalho, gastei meu dinheiro particular com taekwondo, mas só cheguei a receber um diploma de reconhecimento do primeiro-ministro do governo coreano. O meu pai recebeu diplomas de prefeitos, governadores, ministros e presidente da Assembleia da Câmara dos Deputados e até do presidente Leon Song-un da Coreia. Ele tinha muito orgulho de seus diplomas e os colocou no portão da entrada de casa para exibi-los. Ele foi muito superior aos 8 filhos e teve seu trabalho reconhecido com muita dedicação e estudo por longa data. Ele foi um agricultor na Coreia, plantava variedades de arroz, batata, pimenta, milho e desenvolveu adubos naturais. Ensinava aos agricultores qual tipo de arroz era melhor e a quantidade que deveria produzir, bem como era adubo e o mais indicado para provocar menos doenças. Tá? Por essa razão, o grão-mestre Rodiali é aquele negócio que eu sempre falei. Você sempre tem que dar valor a quem veio antes de você. Essa sacada é fundamental para você entender como é importante o conhecimento daqueles que vieram antes de você. O grão-mestre Rodiali tem ele, que é o patriarca do taekwondo no Brasil, o cara manja muito, bicho. O cara manja demais. Aqui, ó, por exemplo, nesse capítulo aqui ele cita muito sobre a vinda dele ao Brasil. Quando eu recebi o convite para ministrar a aula de taekwondo no Chicago, nos Estados Unidos, logo fui chamado para vir ao Brasil. Tudo no mesmo dia. Eu andei com os 2 convites no bolso, na calça. Entretanto, perdi a carta para ir a Chicago. Apenas o convite para o Brasil continuou lá. Procurei um shopping subterrâneo por todo lugar, onde pensei que pudesse ter perdido a carta, mas não achei. Ao chegar em casa, me dei conta, o meu destino não é Chicago. E se a carta do Brasil está comigo, é para lá que eu tenho que ir. E foi assim que ele chegou ao Brasil, em 23 de outubro de 71, em São Paulo, na Academia da Liberdade, com o mestre Sang Mi-cho, tá? Que havia chegado ao Brasil em 70. Os coreanos do local abriram a academia para o mestre Cho e matricularam seus filhos, enchendo de alunos. No mesmo ano, em 71, chegaram antes de mim os mestres Sang In-kim e Kun Jo-kwon, Kyung Son-hee, Hui Suk Lee e Gumon Bang. Tá? Os mestres, inclusive, pelo que ele diz aqui, os mestres Bang, Gongson e Shin e Usup Lee tinham uma família que vieram como imigrantes. Tá? Para ir para o Rio de Janeiro. 15 de janeiro de 72, ele iniciou sua vida nessa cidade, que não foi difícil. O professor Cook lecionava o Instituto Militar de Engenharia, na Praia Vermelha, e conseguiu um lugar na praia de Botafogo para que o grão-mestre ficasse. Tinha uma vista linda no centro e viviam em um quarto conjugado com outros 3 rapazes, que media cerca de 15 metros quadrados, com um banheiro e uma pia que ficavam encolhidos no pequeno espaço, além de uma cama e um sofá. Um sofá-cama. Tá? É interessante que a vida dele é contada e a trajetória dele é fantástica. Inclusive, vou deixar no link da descrição aqui um pouco aí de entrevistas que o grão-mestre Rodiali deu da sua luta contra outras artes marciais daqui dentro do Brasil, tá? Eu te recomendo você adquirir essa obra, Viva o Taekwondo, do grão-mestre Rodiali, porque o cara manja muito desse negócio, manja muito, tá? E aqui é uma pequena homenagem que eu trago ao grão-mestre Rodiali, já que eu fui agraciado por conhecê-lo, né? E, inclusive, receber dele essas seguintes palavras que eu vou te mostrar agora. Eu, mestre Udi Eli, gostaria de parabenizar
ao Diego Oliveira pelo seu trabalho em prol das artes marciais, incluindo o nosso taekwondo. Eu conheci o Diego no início no taekwondo ano 2017, na cidade de João Monlevade, Minas Gerais, através pelo mestre José Ricardo. Desde então, nunca parou. O Diego Oliveira criou canal no YouTube chamado Anatomia das Artes Marciais, para falar sobre todas as artes marciais. Se você é amante das artes marciais, como eu, Diego, siga esse canal dele. Tem muito conteúdo técnico, informações e dicas. Nós vamos acompanhar e dar força ao trabalho dele. Taekwondo. Então, nada mais natural que eu, como um gesto de humildade, reconheça o trabalho grandioso do grão-mestre Rodney Ali, nono dan de Taekwondo, o pai do Taekwondo no Brasil, e que o trabalho dele continue a florescer e que muitos como ele possam exercer essa função e que outros venham, assim como eu e outros da linha do Taekwondo marcial, possamos resgatar o Taekwondo marcial dentro do Brasil e mostrar que tem espaço para o olímpico como para o marcial. Esse vídeo é bom para você? Deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Como eu costumo dizer, tamo junto!